Queridos, a paz do Senhor, um bom domingo para todos. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algo que Deus tem colocado no meu coração, que se encontra aqui no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 1. Queridos, o que tenho pensado nesta manhã a respeito da vida de Ana, Penina e Eucana é um texto muito conhecido, é uma palavra muito ministrada nas nossas igrejas, mas eu quero lhe falar algo diretamente da parte do Senhor nesta noite, e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, assim como tem sido bênção para a minha vida. Queridos, vamos perceber que o texto vai começar a falar de um homem chamado Eucana, que este homem ele tinha uma mulher que se chamava Ana, e em seguida ele vai dizer que ele tinha outra mulher, e a outra mulher se chamava Penina. Eu quero destacar aqui um pensamento aqui, com base nesse texto, que na minha tradução bíblica, quando diz que uma era Ana e a outra era Penina, a gente já começa a entender que esse Eucana, ele se casou com Ana como um casal que tem sonhos e projetos para viverem os dois juntos, porque Ana era a primeira. Foi com Ana que ele se casou primeiro. Então eu creio que ele tinha os sonhos, os projetos de ter família, de viver só ele e Ana. Mas vamos ver em seguida que houve uma dificuldade, houve uma consequência, e aconteceu que Ana não pôde gerar filhos, né? Ana não podia ter filhos. Então a gente entende que Eucana, para dar sequência à sua geração, precisava ter filhos. Então agora vai entrar uma segunda mulher. E o texto vai dizer que essa outra que Eucana trouxe para morar no mesmo lar que Ana, para dividir o mesmo marido que Ana, essa outra agora pode gerar filhos. Ela pode dar filhos para Eucana. Então agora essa outra vai conviver no mesmo lar que Ana. Então nós temos duas esposas e temos um marido. Temos as duas esposas, queria a atenção do marido. Porém, o texto vai dizer que Penina, ela deu para Eucana o que Eucana queria. O que? Eram os filhos, para dar sequência à sua geração. E então, a gente vai ver que Ana está entristecida. Por quê? Porque entrou no seu lar uma outra mulher, e por consequência dela não poder gerar, de não poder dar filhos, né? E esta outra mulher adentrou no seu lar e ela começou a dar filhos para o seu marido. Então percebe-se que o problema de não gerar filhos não está em Eucana, porque Eucana tem filhos com Penina, mas agora o seu esposo não pode ter filhos com Ana. Então Ana entende que o problema é ela e que o Senhor havia cerrado a sua madre. O interessante é que vamos ver que no decorrer do texto foram alguns filhos e algumas filhas. Dá a entender que foram 10 filhos que Eucana teve junto com Penina, e Ana convivendo neste lar, só assistindo tudo isso, e a sua vitória, o seu milagre, que era o seu filho, não chegava. E vamos entender também, irmãos, que além de Ana ter que conviver com a situação de que não podia gerar filhos, ter que conviver com a situação de que tinha que dividir o teu esposo com outra mulher que chegou depois. Agora vamos perceber agora que além de ter esses obstáculos todos, o texto vai dizer que a que chegou depois, a outra, a Penina, que pôde gerar filhos, que ela tornou-se a competidora de Ana. Então vai dizer o texto que ela a irritava constantemente para fazer com que ela perdesse a sua paz, perdesse ali o seu foco, a sua esperança de um dia ter filhos, né?
E aí eu vou observar no texto que Penina, ela se preocupava com Ana, né? Que vai dizer assim, olha, no versículo 6, vai falar assim, ó: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Aí eu fico pensando o seguinte: Ana era esposa, Penina era esposa de Elcana, assim como Ana era. E Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então por que Ana incomodava tanto Penina? Na verdade, Penina deveria entender que ela estava na vantagem. Ela deveria ter pena de Ana e não ter ela como uma competidora. Não é isso? Porque vamos ver também no texto que Penina, ela provocava, ela irritava, ela tinha Ana como sua rival, como sua inimiga, mas nunca vamos ver no texto que Ana, ela retribuía as ofensas, que Ana brigava com Penina. Vamos entender no texto que Ana, ela se calava, ela era humilhada e ela se calava. E aí eu quero trazer uma coisa para a tua vida, nesta manhã, um pensamento meu, que se Penina tinha os filhos e tinha o marido, o porquê que ela está tão preocupada com Ana? O porquê que ela dá tanta credibilidade para Ana ao ponto de ter ela como uma rival, como uma inimiga e passar a sua vida a se dedicar a competir com Ana? Sendo que na verdade ela já deveria estar na vantagem, porque ela tem filhos. Ela tem filhos, ela deveria se sentir na vantagem, mas não. Ela se sente no mesmo padrão que Ana e quer competir com Ana. Vamos entender que Penina, ela tinha os filhos, mas Ana tinha o amor do esposo. Então, na balança foi equilibrado. Por quê? Porque Penina, por mais que ela tivesse 10 filhos, por mais que ela, nossa, eu sou a alegria do meu esposo, eu sou frutífera, dou muitos filhos para ele, e aí vai dar sequência à sua geração. O que meu esposo queria era filhos, eu dei filhos para ele. Então Ana, por mais que ela, Penina, por mais que ela se sinta aqui com esses privilégios, ela olha para Ana e fala assim: olha, eu dou 10 filhos para Elcana, mas porém quem ele ama é Ana, porque Elcana deixou bem claro que mesmo Penina tendo os seus filhos, que mesmo Penina dando filhos para ele deixa bem claro que quem ele ama é Ana. Então por isso essa balança está equilibrada. Porque Penina tem os filhos, mas não tem o amor do seu esposo. E Ana, ela tem o amor do seu esposo, mas não tem um filho. Uma dessas mulheres terão que ser completa. Mas para ser completa tem que se colocar na posição do Senhor. Vamos entender que Penina tomou a atitude errada. Qual foi? De ter Ana como uma competidora, de provocar, de irritar, de culpar Ana pelos erros dela. Mas agora Ana não se preocupou em brigar com Penina, em competir com Penina, em revidar com Penina. Vai dizer o texto que Ana pegou as suas frustrações, as suas desilusões, a sua amargura e se prostrou diante do Senhor e entregou perante Deus a sua maior dificuldade, o seu maior medo. Então eu quero te entregar algo para você nesta manhã da parte de Deus. Quem sabe você está sendo irritada, provocada. Quem sabe alguém te colocou num patamar de uma competidora e passou a investir para te derrubar você, para irritar você, para tirar você do foco, para fazer com que você perca a sua fé, a sua esperança. E talvez você está pensando em revidar com esta pessoa, a brigar com esta pessoa, a se justificar, a mostrar que é melhor, a competir com ela. Mas a palavra de Deus para você nesta manhã vem dizendo: faça como Ana, não se preocupe com a sua competidora que está a te irritar. Faça como Ana, dobre os teus joelhos perante o Senhor, entregue a Ele a tua
tua maior dificuldade, e fazendo assim o Senhor há de te abençoar e te dar vitória. Aleluia! Irmãos, olha que coisa linda. Linda que vai dizer o texto que Elcana, ele amava a Ana. Então ele demonstrava isso, né, quando ia presentear, quando ia abençoar com as suas porções, né? Então ali ele tentava preencher um vazio que havia em Ana com presentes. Entendeu? Como é que é isso? Porque Penina a provocava, a irritava, ela ficava triste. E como ele amava era Ana, então ele vai tentar preencher o vazio que ela tem com presentes. Mas o vazio que ela tem só podia ser preenchido com o filho, né? Então a gente vai ver que tem situações que tem pessoas à nossa volta que tentam nos ajudar, que entende nossa causa, que se compadece, que se preocupa, que pessoas tentam nos ajudar. Mas tem casos, tem coisas que são coisas para Deus resolver. Quem sabe na tua vida, tantas pessoas tentaram ajudar você de várias formas, de várias maneiras, em várias situações, mas ninguém pôde te ajudar, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida nesta manhã e profetizar para você que o que as pessoas não puderam fazer por você, Deus vai fazer em nome de Jesus. Então somente tome a atitude que Ana tomou. Não perca tempo discutindo. Não perca tempo brigando. Busque ajuda. Busque o teu refúgio em Cristo. Busque o teu socorro em Deus. Aleluia! E Ele há de entrar com providência na tua causa. Mais uma coisa linda que eu quero destacar nesta manhã para você. Preste bem atenção, quando Ana está orando, vem o sacerdote Eli e fala: mulher, seja feita conforme o teu desejo, conforme tu pedes. Vai dizer o texto que Ana tomou posse daquela palavra e o seu semblante mudou, e ela sorriu, e ela comeu, mas ela ainda não havia alcançado o seu milagre. Qual o milagre que ela buscava? Ela queria engravidar e ela queria ter filhos. Ela vai para a igreja orando, chorando, triste, amargurada. E quando está orando, vem o sacerdote Eli e fala com ela: mulher, seja feita conforme o desejo do teu coração. Ana tomou para si aquela palavra pela fé que ela tinha. E ela já mudou o seu semblante. Ela comemorou o milagre, comemorou o seu filho antes de ficar grávida, antes de chegar na sua casa e deitar-se com seu marido. A atitude de fé de Ana é uma coisa linda. Por quê, irmão? Porque você pode tomar posse da palavra que eu te falo para você aqui neste momento, aqui agora, e começar a comemorar o teu milagre, começar a crer no teu milagre, começar a pensar como alguém vitorioso, começar a agir como alguém vitorioso. Você fala: Daniel, mas eu não alcancei meu milagre ainda. Mas se comporte como alguém que já alcançou o milagre. Faça igual Ana. Tome uma iniciativa de fé. Crê na palavra do Senhor. Crê no Deus que você serve. E que Deus há de te dar vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.